Vamos falar de um assunto que mexe com a vida de todo mundo, mesmo que às vezes a gente não perceba: como o governo gasta o dinheiro público. Recentemente, surgiu uma nova lei, bem complexa, que mudou completamente as regras desse jogo, e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Já parou para pensar como é que o dinheiro dos impostos se transforma como num passe de mágica, num hospital novinho, numa estrada duplicada ou nos computadores de uma escola? Pois é, essa transformação acontece através de um processo chamado licitação. É basicamente o jeito oficial que o governo tem para fazer qualquer tipo de compra. E aí que mora o grande desafio, né? Como garantir que esse gasto seja feito do jeito certo, que seja transparente, que traga o melhor resultado pelo menor preço e, claro, que feche as portas para a corrupção e para o desperdício. É um equilíbrio super delicado. Bom, para tentar organizar essa complexidade toda, o Brasil tem um novo livro de regras. Vamos entender qual é a lei que agora dita como as contratações públicas devem acontecer. A lei tem nome e sobrenome. Lei 14.133 de 2021. Ela é, hoje, um manual de instruções para todas as compras do setor público. Não importa se é o governo federal, o estado ou a prefeitura da sua cidade, as regras do jogo são essas aqui. Essa lei toda se apoia em alguns pilares, alguns princípios fundamentais. O primeiro grupo de princípios tem a ver com fazer a coisa certa às claras. A publicidade quer dizer que tudo tem que ser aberto, qualquer pessoa pode fiscalizar. Moralidade e probidade administrativa exigem uma conduta ética, honesta dos gestores. E a impessoalidade para garantir que não exista favorecimento para amigo de ninguém. Mas olha, não adianta só ser honesto, né? Tem que ser inteligente com o dinheiro. Por isso, a lei bate muito na tecla da eficiência, do planejamento cuidadoso para não sair comprando as coisas na pressa e de qualquer jeito, e também da celeridade para que os serviços não demorem uma eternidade para acontecer. E claro, da economicidade, que nada mais é do que buscar sempre o melhor custo-benefício. E esse terceiro grupo de princípios mostra a visão de futuro da lei. A ideia é criar um ambiente de igualdade, onde todo tipo de empresa pode participar. Isso aumenta a competitividade, o que geralmente resulta em propostas melhores. As decisões precisam ser baseadas em julgamento objetivo, ou seja, em critérios técnicos e não em achismos. E, talvez o mais importante, usar o gigantesco poder de compra do governo para incentivar o desenvolvimento nacional sustentável. Certo, já entendemos a filosofia da coisa. Mas, e na prática, como é que uma licitação acontece? Qual é o passo a passo? Vamos ver agora essa jornada. O artigo 17 da lei desenha esse fluxo. Tudo começa com a fase preparatória. É quando se estuda a necessidade, se define o que vai ser comprado e se escreve o edital, que são as regras da disputa. Com o edital publicado, as empresas entram em cena apresentando as suas propostas. Aí vem o julgamento para ver quem levou a melhor. E só depois disso, e essa é uma mudança importante, é que se faz a habilitação, que é a checagem de todos os documentos da empresa vencedora. Por fim, ainda tem um tempo para recursos, e se estiver tudo certo, vem a homologação, que é a batida final do martelo. Mas é claro que comprar canetas para um escritório não é a mesma coisa que construir uma usina hidrelétrica. Por isso, a lei prevê diferentes modalidades, ou seja, tipos diferentes de competição para cada tipo de necessidade. As duas modalidades mais famosas são essas aqui. O pregão é usado para comprar o arroz com feijão do governo, sabe? Coisas comuns, padronizadas. Funciona como um leilão ao contrário. Ganha quem ofereceu o menor preço. Já a concorrência é para os casos mais complexos, como uma grande obra. Aí o critério de vitória pode ser o preço, a melhor técnica ou uma mistura dos dois. E a lei trouxe uma novidade muito interessante, chamada diálogo competitivo. Imagina assim, o governo tem um problemão para resolver, algo super inovador, mas não sabe exatamente qual é a melhor solução técnica. O que ele faz? Ele pode chamar as empresas mais qualificadas para conversar, para, juntos, desenharem a melhor solução antes mesmo de pedir as propostas finais. É um jeito bem inteligente de usar o conhecimento do mercado. Ok, já vimos as regras, as fases, os tipos de competição, mas, no fim do dia, por que tudo isso realmente importa para a vida da gente? Esse número ajuda a gente a ter uma ideia da dimensão da coisa. 200 milhões de reais. Segundo a lei, qualquer contrato acima desse valor já é considerado de grande vulto. A gente está falando de projetos gigantescos de infraestrutura. E é essa lei que está aí para garantir que essa dinheirama toda seja bem gasta. Então, o ponto central é este. O objetivo final, como diz o artigo 11, é simples: garantir que o governo consiga o melhor negócio possível, com competição justa, evitando o desperdício de dinheiro com sobrepreço e ainda usar esse poder de compra para empurrar o país para frente.
Mas a lei não olha só para os grandes contratos, não. Para as compras do dia a dia, de até R$ 50.000, o artigo 75 permite uma compra direta, sem toda aquela burocracia da licitação. Isso agiliza muito as coisas e, olha, é uma porta de entrada super importante para as pequenas e médias empresas que querem fornecer para o governo. E isso nos leva a um recado fundamental da nova lei, o da responsabilidade. O texto deixa muito claro que a boa gestão, a criação de um ambiente honesto, começa lá em cima. A responsabilidade é de quem comanda. A lei, sem dúvida, traça um caminho mais moderno, mais focado em planejamento, em eficiência e em integridade. A estrutura está toda montada. A grande pergunta que fica no ar, e com a qual a gente encerra, é: será que essa nova estrutura no papel vai ser suficiente para, na prática, garantir que cada real do nosso dinheiro seja de fato mais bem gasto? Fica aí a reflexão.